Graças e paz, irmãos. Eu quero fazer a leitura do Salmo de número 122, que nos diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. A abertura que estamos fazendo para o culto dessa manhã hoje, para mim é fundamental que toda a igreja possa estar vendo a participação do grupo de louvor. Atrás dessa câmara tem outras pessoas que fazem parte do grupo, pessoas que têm se dedicado muito para que esse culto venha chegar à sua casa com o objetivo de estarmos glorificando o nome do Senhor. E por isso nós temos motivos de agradecer a Deus por grandes bênçãos que Ele tem nos feito. Esse salmo, quando diz: alegrei-me quando vamos à casa do Senhor, faça do seu lar casa do Senhor nesse momento, aonde você possa reunir a família, deixando um pouco de lado as distrações que possam tirar de você esse momento de ter o prazer de estar na presença do Senhor, fazendo da sua casa um verdadeiro culto de adoração ao nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor, nos colocando diante dele em oração. Te damos graças ao Pai pelo teu amor e pelo privilégio que o Senhor nos dá de cultuar a Ti, estando cada um em suas casas, nós aqui no templo para louvar o nome do Senhor. E te rogar, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, através dos cânticos, através da Tua palavra, em nos levar, ó Pai, a uma santidade de vida que venha a agradar a Ti. Perdoe os nossos pecados e que Teu nome seja honrado, seja engrandecido através do nosso viver. É o que eu te oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
desenvolvido para a igreja uma série sobre família. E hoje nós queremos dar continuidade a um outro tema também relacionado com a família, que queremos ser bastante pertinente para o momento em que nós estamos vivendo. Antes de acontecer essa virose, trazendo toda essa pandemia para nós, a vida das pessoas era bastante normal. Todos tinham as suas atividades cotidianas, saindo para o trabalho, depois voltando para casa, tendo compromisso com muitas outras coisas, fazendo com que a vida na sua normalidade viesse a ter uma intensidade muito grande e às vezes para determinadas coisas que gostariam de estar fazendo, principalmente fazendo com a família, às vezes poderiam incorrer o risco de dizer que não tinham tempo, porque o tempo estava sugando a vida de todos. Uma das coisas que esse período de isolamento social, que essa pandemia também nos trouxe, é uma realidade de fazermos uma reflexão sobre o nosso tempo, em percebermos que a maneira como podemos viver, achando que o tempo não seja o suficiente para muitas coisas que desejamos fazer, isso veio quebrar um paradigma dentro de nós, porque passou a, de certa forma, sobrar tempo para muitas coisas que gostaríamos e procuramos fazer. E é exatamente sobre essa questão de tempo em que eu quero conversar com os irmãos. O tema que queremos desenvolver hoje é o tempo e a família. Na sequência da nossa série, eu já estive conversando com os irmãos sobre a espiritualidade na família, mostrando a maneira importante de nós estarmos cultivando a espiritualidade dentro do lar. Falamos no domingo passado sobre a sua família precisa de um milagre, uma importante reflexão de sabermos que através de muitas diversidades que passamos, adversidades que enfrentamos, precisamos de milagres que o Senhor venha estar realizando na vida da nossa família, na nossa vida pessoal, como uma interferência de Deus naquilo que precisa ser modificado dentro de nós. E pegando essa mesma linha de raciocínio, falando sobre espiritualidade na família, sua família precisa de um milagre, isso requer tempo da vida de cada um de nós, porque é necessário dedicarmos tempo para alcançar e trabalhar a espiritualidade de nossa família, da vida de cada um de nós individualmente e termos no tempo do Senhor, estarmos na sua presença buscando intensamente o milagre que queremos que Deus esteja realizando para edificar a nossa vida, edificar a nossa casa. E tudo isso tem um propósito muito definido daquilo que Deus quer estar realizando em nós. E é por isso que queremos nos colocar diante de Deus também nesse tempo, nesse momento, em oração, pedindo que Deus venha falar ao coração de cada um de nós. Pai, te agradecemos, porque esse é o tempo do Senhor de estarmos na Tua presença, dentro deste culto, em comunhão com os nossos irmãos, mesmo através de um vídeo, mas para podermos cultuar ao Senhor e deixar com que todas as outras coisas que estão em nossa volta nos tire a atenção do tempo devido que devemos de dedicar a Ti nesse momento. De não apenas sentarmos numa mesa ou sentarmos no nosso sofá em frente a uma televisão e apenas assistir este culto, mas fazer deste momento cultuar vivamente ao Senhor. É o tempo que o Senhor fez para nós. E neste tempo queremos ouvir a Ti. Então fale aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Há um texto da Palavra de Deus que é, de certa forma, imperativo em estar trabalhando a questão do tempo na nossa vida, que é o texto que se encontra em Eclesiastes, no capítulo 3. E eu quero ler apenas alguns versos, onde o verso 1, verso 11 e o verso 17 nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, pois há tempo para todo propósito e para toda obra.
Quando nós paramos para refletir, se pegarmos esse texto na sua íntegra, nós vamos perceber que o autor desse texto em Eclesiastes, ele vai colocando com diversos paralelos e alguns paralelos contradizentes, como ele diz: há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo diversos, e dentro desses antagonismos, saber que Deus tem um propósito em cada tempo que nós venhamos a viver. Talvez nesse momento você diria assim: estamos num grande tempo de crise, num grande tempo de adversidade, mas é necessário a gente perceber que nesse devido tempo que Deus está permitindo nós vivenciarmos, a gente possa compreender o propósito que Ele tem para a nossa vida. Mas não apenas para a nossa vida de forma individual, mas para a nossa família, sabendo que podemos ter a nossa família dedicada ao Senhor no devido tempo que Ele nos concede para a nossa edificação. Poderíamos ainda refletir em alguns outros textos que a Palavra de Deus também se refere a tempo, porque temos inúmeras circunstâncias dentro da Bíblia que nos ensina acerca principalmente da administração do nosso tempo. E nesse tempo que nós estamos vivenciando de isolamento social, uma das coisas que já mencionei na introdução, muitas pessoas têm constatado que é como se usa o tempo de maneira errada. E por isso às vezes chega ao ponto de dizer: não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para sentar em devocional. E isso está relacionado com a forma como nós administramos o nosso tempo. Por isso, a primeira coisa que eu quero estar enfatizando com os irmãos é por que organizar a agenda da família. Por que organizar a agenda da família? A primeira coisa que a gente tem que refletir numa pergunta como essa é sobre o que é agenda. Porque normalmente quando a gente fala sobre agenda ou vamos buscar agenda de alguma coisa, está relacionado muitas vezes com agenda médica, quando temos que ir a médico, antecipamos agendando isso para podermos saber o dia, o horário marcado para estar num determinado consultório, para podermos estar ali e tratar da nossa saúde. Às vezes pensamos em agenda de profissionais da área de saúde odontológica, quando marcamos antecipadamente o dia, a hora de estarmos num consultório dentário para tratar da nossa saúde bucal. E às vezes essa questão de agenda está muito relacionada com o nosso momento de estar com algum profissional, seja da área de saúde ou seja de outra área. Mas se pensarmos na questão da agenda familiar, é a realidade de nós organizarmos atividades, nossas tarefas e o nosso momento exclusivo de estarmos com a família para um propósito determinado, para um propósito que venha ser muito abençoado, frutífero e saudável no convívio familiar. Um autor chamado pastor Walter Caixa, em um dos seus livros, onde ele escreveu Lições de Mordomia, ele nos diz assim: para o crente, o que convém lembrar a cada momento é que sua vida é sumamente preciosa e que ele deve ser um mordomo cuidadoso no dispêndio do seu tempo. Possuidores que somos de uma enorme riqueza que são os minutos, as horas, os dias, os anos que temos para viver, saibamos aproveitá-los de modo a não termos de chorar no futuro por dias mal gastos e horas perdidas. Você já parou para tentar fazer uma reflexão, olhando um pouco para trás, a quantidade de tempo que muitas vezes nós perdemos em coisas que não nos trazem crescimento? Você já parou para tentar anotar a quantidade de tempo que em muitas questões nós simplesmente estamos desperdiçando
fazendo com que a nossa vida esteja envolvida com coisas fúteis, que não nos traz nenhum benefício. E é nisso que esse autor, no seu livro Lições de Mordomia, ele vem a estar refletindo. Às vezes nós ficamos lamentando em chorar por tempo que nós gastamos e perdemos de uma maneira muito natural, sem vivenciar algo de maneira que venha realmente ser benéfica. E individualmente, o crente precisa aproveitar bem o tempo. Então, o que dizer da relação entre o uso do tempo e da família? Para isso, nós precisamos perceber algumas coisas. Primeiramente, o que a Bíblia nos recomenda sobre o bom uso do nosso tempo. Eu quero me referir ao texto que se encontra no Salmo de número 90, que vem falando sobre a eternidade de Deus e a limitação do tempo do homem. Quando chega no verso 12, ele faz a seguinte afirmação: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. É interessante que depois que o salmista faz um relato comparativo da eternidade com Deus e da transitoriedade da vida humana, ele faz um pedido direto para Deus, pedindo que Deus viesse a ensinar, dar a capacidade não apenas de reflexão, mas de saber usar e saber contar os nossos dias. É como se a gente, a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada tempo que o Senhor vai nos concedendo, a gente não apenas contar como se estivéssemos fazendo aniversário, mas contarmos no sentido de refletir o que nós temos feito nesse tempo que Deus tem nos concedido. E na sequência do pedido que o salmista faz, ele diz qual o propósito com relação a contar os dias. Ele diz que é para alcançar coração sábio. Isto está relacionado com o fato de que, sabendo usar o tempo, ele nos traz sabedoria na nossa vida. E se pegarmos essa questão da sabedoria para o uso do tempo que Deus nos concede, temos que perceber o que a palavra de Deus, dentro do contexto do livro de Provérbios, vem a estar nos ensinando, fazendo uma diferenciação entre inteligência, conhecimento e sabedoria. É como se ele procurasse mostrar que você pode adquirir conhecimento através dos seus estudos, ter uma gama de conhecimento dentro da sua cabeça, e isso pode ser um exercício da sua própria inteligência. Mas a associação dessas duas coisas, a prática dessas duas coisas, nos traz a sabedoria. Mas dentro do contexto do livro de Provérbios, ele procura deixar muito claro que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E isso só é possível através da forma como nós aplicamos o nosso tempo de maneira produtiva. Fazer com que, no tempo que Deus nos concede, reunir a nossa família e buscar essa sabedoria dentro da palavra de Deus, reservando aquele tempo específico para devocional com a família, aquele tempo específico para estar investindo biblicamente na vida dos filhos, inculcando a palavra de Deus no coração deles, para que a sabedoria do Senhor, que vem através das Escrituras, que vem de Deus, venha a ser inculcada tanto na nossa mente como no nosso coração e a partir de nós, na vida dos nossos filhos, para poderem vivenciar nesse tempo tão precioso a busca da sabedoria que se encontra no conhecimento da palavra de Deus. A outra realidade que nos ajuda a utilização do uso do bom tempo está relacionado também naquilo que podemos encontrar em Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16, que nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos pegar esse versículo de trás para frente.
Primeiro, o apóstolo Paulo, ao escrever essas palavras para os nossos irmãos lá em Éfeso, ele se refere aos dias maus em que eles estavam vivendo naquela época. É como se nós pudéssemos fazer uma transposição para os nossos dias e ver quão intenso têm sido os nossos dias também como dias maus. Dias de profunda pandemia, virose, crise econômica, crise política, dificuldade de relacionamento natural com as pessoas. Os dias têm se tornado maus e têm trazido ao coração e à mente de muitas pessoas debilidades físicas, deficiências emocionais de saber lidar com esse tempo em que nós estamos vivenciando. E como pegamos esse texto de trás para frente, refletindo nos dias maus em que temos hoje, ele simplesmente vira e diz: remindo o tempo. Remir aqui, ele tem um profundo sentido da gente resgatar no uso da sabedoria, que já mencionamos anteriormente, a forma de podermos experimentar nesse tempo a vontade de Deus naquilo que nós devemos estar praticando, a forma como nós devemos estar andando para superarmos os dias maus, mas também para podermos passar por esses dias maus segundo a proporção daquilo que Deus nos concede através da sua rica bondade. E veja no início do versículo, quando ele diz: portanto, vede prudentemente como andais. O exercício da prudência no uso do tempo nos ajuda a fazer com que o tempo que nós passamos a viver seja tempo de estarmos realizando coisas que sejam extremamente produtivas. E como estamos relacionando isso de tempo com a família, nós devemos estar sempre observando essa realidade. A segunda coisa, porque devemos estar organizando a agenda da família, porque é uma das formas de aproveitar o tempo e organizar ele de forma em que venhamos a fazer muitas coisas que sejam enriquecedoras para nós. A segunda coisa que quero estar enfatizando com os irmãos é como organizar a agenda da família. Como organizar a agenda familiar. Esse mesmo autor que eu mencionei, Walter Cashel, em outro livro, agora num livro chamado Não Sou Meu, ele vai trabalhar 4 recomendações para organizar o tempo da família. A primeira delas é procurar ser metódico. Normalmente, quando nós falamos que uma pessoa é metódica, quase sempre estamos aplicando isso de forma pejorativa, em dizer que é uma pessoa chata, que quer tudo certinho, mas o ser metódico aqui, ele tem o aspecto de levar-nos a ter uma metodologia daquilo que queremos aplicar para organizar a agenda da família. E isso é muito necessário, porque é a forma de estarmos planejando aquilo que queremos fazer, planejando aquilo que queremos alcançar. Se queremos estar alcançando a devida espiritualidade na família, nós temos que procurar planejar metodicamente aquilo que queremos estar trabalhando com a família. Como, por exemplo, no trabalho que está sendo desenvolvido com as crianças da nossa igreja, a equipe da educação cristã sentou, planejou e tem procurado colocar em prática de uma maneira metódica, organizada, todos os ensinamentos através dos vídeos, dos desenhos que são passados para as crianças do Superbook, com tarefas específicas para que elas tenham o tempo devido com seus pais dentro de casa e buscar esse crescimento. Se não tiver essa metodologia, se não tiver esse planejamento, dificulta para alcançar o objetivo de crescimento que a equipe de educação cristã e que nós como igreja queremos alcançar na vida dos nossos filhos, na vida dos filhos de cada uma das famílias que fazem parte da nossa igreja. A segunda coisa que necessitamos
para organizar bem a agenda familiar, além de sermos metódicos, é sermos pontual. E aqui existe uma crise muito grande. Pontualidade está relacionado em definir o horário no momento em que queremos estar reunindo a família. E quando eu digo que aqui surge um momento difícil de estar fazendo, é porque nem sempre o tempo de um está disponível para o tempo de outra pessoa dentro de casa. Às vezes cada um já acorda com uma agenda de trabalho na cabeça e já simplesmente levanta, toma café e procura desenvolver todas as suas tarefas. E simplesmente vai esquecendo de ter aquele tempo específico onde toda a família se reúne para um propósito comum. E por isso surge a necessidade de ser pontual nisso, em procurar entrar em acordo e simplesmente perguntar qual o tempo que você pode fazer com que todos nós estejamos juntos, como por exemplo, domingo, às 9h30 da manhã, a família pode colocar isso como uma prioridade em estar se reunindo para ter esse momento de cultuar ao Senhor. Já é uma forma metódica em que mesmo antes da pandemia as famílias já tinham, sabendo que tinha esse horário para vir à igreja, agora tirar esse horário para estar sentado em família, para cultuar ao Senhor através dos vídeos, dos cultos que estão sendo transmitidos para a vida dos irmãos. A terceira coisa que procuramos colocar é servir, ou seja, ter o espírito de estar servindo uns aos outros com o objetivo de fazer com que através desse ato de ser servo uns dos outros, como um dos mandamentos do Senhor nos ensina, é estarmos trabalhando para a edificação da vida, tanto de cônjuge como de filhos com os pais, porque esse espírito de servir uns aos outros está no coração de Jesus Cristo e é aquilo que Ele quer que venhamos a estar fazendo para a edificação uns dos outros. E isso é extremamente necessário. Veja os dois pontos que já estivemos conversando. Por que organizar a agenda familiar? Agora falamos sobre como organizar a agenda familiar, procurando estabelecer um método, sendo metódico, sendo pontual, tendo o espírito de servo uns com os outros. Mas nós sabemos que todas essas coisas não é muito fácil da gente estar colocando em prática. As nossas dificuldades muitas vezes estão relacionadas com o terceiro ponto que quero estar comentando com os irmãos, os inimigos da agenda. E eu vou apontar apenas 3 inimigos. Poderíamos fazer uma relação de muitos inimigos que dificultam da gente fazer a agenda familiar. Talvez você já poderia antecipadamente na sua mente, nesse momento, sabendo que existem determinadas coisas que impedem você de fazer uma agenda com a sua família. A primeira coisa que eu coloco como um dos grandes inimigos para organizar e fazer a agenda familiar é o ativismo. Isso talvez eu falaria por experiência própria. A gente se envolve com muitas atividades, atendendo muitas famílias na igreja, procurando estar realizando muitas coisas para que venha ser favorável para a vida de todos. E às vezes esquecemos que esse ativismo às vezes trabalha contra nós, porque quando paramos para estar tendo o tempo que deveríamos ter devido à família, a ter um momento da família com Deus, nos entregamos ao cansaço e deixamos com que o cansaço, ao dominar o nosso corpo, ficamos indispostos de fazer aquilo que precisamos no devido tempo com a família. O objetivo que deve nortear todo cristão, primeiramente, é agradar a Deus. Isso implica dedicar tempo ao Senhor e cuidar espiritualmente da família. O salmista
no Salmo 84, verso 10, na versão NVI, nos diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro no lugar. Nós precisamos controlar o nosso ativismo e termos o tempo certo dedicado exclusivamente a Deus, juntamente com a nossa família. O segundo inimigo que trabalha de maneira muito forte contra a nossa vida para organizarmos a nossa agenda com a família são as prioridades. Segundo o dicionário de Aulete, ele diz que prioridade é a qualidade de ser primeiro, de ter primazia, preferência dada a algo ou a alguém, determinada por hierarquia, necessidade ou vontade. Às vezes classificamos como prioritário o que realmente não é prioritário. Como um exemplo bíblico muito simples de nós compreendermos isso, dentro do texto de Lucas, capítulo 10, do verso 38 a 42, quando Jesus foi à casa de Maria e Marta, e ali a gente vê dois comportamentos muito diferentes. Maria logo se colocou naquele tempo aos pés de Jesus Cristo para aproveitar a sua comunhão com Ele. E Marta, observando aquilo, estabeleceu como prioridade outra coisa: arrumar todo o ambiente necessário para atender os discípulos que estavam com Jesus, ao ponto de virar para Jesus de uma forma até reclamando, pedindo que ele mandasse Maria ajudar. Ali estava relacionado com a questão de prioridade. Nós temos que ter a noção daquilo que queremos priorizar na nossa vida, porque aquilo que priorizamos é onde mais está o nosso coração. E se nós priorizarmos o nosso tempo, a nossa agenda da família com Deus, nós vamos perceber que isso vai aumentando dentro do nosso coração o desejo de cultuar ao Senhor. O terceiro inimigo é o egoísmo. O antônimo de egoísmo nós sabemos que é altruísmo. Mas o que é egoísmo? De uma maneira simples de conceituar, nós diríamos que egoísmo é a dedicação exagerada a si próprio, desconsiderando a necessidade e o bem alheio, ao passo que altruísmo é a dedicação desinteressada ao próximo. Nós temos que trabalhar a questão do egoísmo dentro de nós, porque muitas vezes nós colocamos na nossa agenda somente coisas que estão relacionadas com aquilo que eu quero, que eu faço, que eu procuro conquistar, e esquecemos que a família é um todo a qual nós devemos estar vivendo altruistamente. Esses, eu diria, são os 3 principais inimigos que a família tem que lutar contra. E sabendo dessa importância de ter o tempo com a família, o tempo e a família, eu gostaria de colocar 2 coisas importantíssimas para você refletir. Quanto tempo por dia você passa com o seu cônjuge, com os seus filhos, sem contar as horas de sono em que passamos? Qual o tempo que você tem dedicado uns aos outros diante de Deus? Segundo, quando estão juntos, quando a família está reunida ou quando o cônjuge estão juntos, quanto tempo passam realmente conversando um com o outro sobre coisas que estão relacionadas à vida pessoal, aos interesses mútuos de cada um, conversando sobre a importância de trabalhar a espiritualidade dentro de casa? Qual o devido tempo que você dedica a isso? A minha oração é que você possa realmente ter o tempo que a família precisa para ser edificada, trabalhada e aperfeiçoada no amor de Jesus, não apenas dentro de casa, mas fazendo da sua família um grupo, um agente influenciador
da vida de Jesus para a vida de outras pessoas. Amém? Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Quero desejar que todos os irmãos, que todas as famílias tenham um domingo ricamente abençoado pelo Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a ação poderosa do seu Espírito esteja sobre a sua casa desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe.